Es solo, solo te body. Es solo, body. Es solo, solo te body. Então, a nossa 8ª aula de hoje é sobre a latitude e a longitude, as coordenadas geográficas. Para poder ilustrar para vocês nessa abertura, a professora colocou o planisfério ou o mapa mundi, que é esse mapa que aparece todos os continentes, né, que existem no planeta. E aqui vocês conseguem observar as linhas que a gente falou na aula passada, com destaque então para o Equador, que é a linha traçada bem no meio, ali na horizontal, né, que divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, traçado na vertical, bem no centro ali também, que divide o globo em hemisfério leste e hemisfério oeste. As outras linhas, observem também, elas têm valores, que são os graus que a professora falou na aula passada. Vamos ver então como é que ficou classificada essas linhas? Então, para a gente poder começar, vamos falar a respeito dos paralelos. Os paralelos, eles determinam a latitude, que pode ser norte ou sul em relação ao Equador. E eles são traçados em relação à linha do Equador. Então, observe ali o Equador, outros paralelos que recebem nomes importantes, que também estava no exercício anterior, naquela figura que vocês fizeram, e alguns paralelos que recebem valores em graus, ok? Então, a partir desses paralelos aqui, é que se determina a latitude. Essa latitude vai poder ser norte ou poder ser sul, sempre em relação ao Equador. Conceituando então o que é a latitude. A latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra até a linha do Equador. Todos os pontos localizados ao sul do Equador terão latitude de 0 até 90 graus, enquanto que os pontos localizados ao norte do Equador terão latitude norte, de 0 até 90 graus. Ali vocês observam no globo, a gente colocou 2 exemplos para vocês. Eu tenho 2 aviões que estão a alguns valores de graus de latitude. Por exemplo, vamos pegar o primeiro avião aqui, que é esse que está no hemisfério norte. A quantos graus de latitude está esse avião aqui? Eu vou olhar o valor do grau ali. Ele está a 30 graus de latitude norte, ou seja, ele está no paralelo 30 graus norte. Aí a gente vai falar que ele está na latitude norte. Já o avião que está aqui embaixo, ele não está no hemisfério norte, ele está no hemisfério sul. Ele está a 30 graus de latitude sul. Por quê? Porque ele está abaixo do Equador. Então a latitude é isso, ela é uma distância, só que ela é medida em graus. Vocês têm que colocar, ou vocês têm que observar qual é o valor desses graus. Se for latitude, em norte e sul, só pode ser em relação ao Equador. Se for norte, eu vou procurar o valor no hemisfério norte, onde está essa linha. E se for sul, eu vou procurar no hemisfério sul, ok? O que é então a longitude? Longitude é a distância medida em graus, assim como a latitude também, né? De um ponto qualquer da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, olha a diferença aqui. Enquanto a latitude é até o Equador, né, a longitude é até o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, que é a nossa referência agora para medir a longitude, ok? Todos os pontos localizados a leste do meridiano, ó, se eu for nessa direção aqui, então todos os pontos localizados a leste, eles terão a longitude que vai de 0, que é no meridiano de Greenwich, até 180. Então, vou ter 180 linhas traçadas a leste. Enquanto que os pontos localizados a oeste do meridiano de Greenwich, eles terão a longitude oeste de 0 até 180 graus também. Então, essas linhas que vocês estão vendo traçadas aqui, né, elas recebem valores, ó, 15,
30 graus, 45 graus e assim por diante. A mesma coisa no leste do meridiano de Greenwich. E o exemplo que a gente tem aqui agora, assim como a gente fez na são 2 aviões novamente, né? Agora, o que a gente vai ter que dizer? Qual é o valor da longitude desses aviões? Tá? Vamos começar pelo avião vermelho. Observe esse avião vermelho aqui, ó. Ele está nessa direção aqui, né? Nessa posição, aliás, com relação ao meridiano de Greenwich. Qual é a longitude do avião? Primeiro, a longitude é oeste, certo? Quantos graus é a longitude desse avião? 30 graus de longitude oeste. O avião verde agora, ele está a leste de Greenwich, certo? E qual é os graus de longitude dele? Ele está a 30 graus leste de Greenwich. Essa é a longitude dos 2 aviões. Mas aonde que entra a latitude nessa história? Acontece que os 2 aviões estão no cruzamento de 2 linhas. A longitude a gente acabou de falar. Qual seria a latitude desses aviões? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a linha da latitude agora aqui. Então eu posso dizer que o avião vermelho está a 30 graus de longitude oeste e 45 graus, ó o valor aqui, de latitude norte. Essa então é a coordenada do avião vermelho. E o avião verde? Ele está a 30 graus de longitude leste, que a gente já falou, e a 15 graus de latitude sul, porque está abaixo do Equador. Essas então seriam as coordenadas desses 2 aviões, ok? Vamos para mais um exemplo? Então aqui a gente tem mais um exemplo para poder ilustrar para vocês melhor as coordenadas geográficas, ok? O conceito diz o seguinte: os paralelos ao se cruzarem com os meridianos determinam pontos na superfície da Terra, né? Então esses meridianos, esses paralelos que são as linhas imaginárias, elas se cruzam. Cada cruzamento funciona como uma espécie de endereço, identificado pela latitude e pela longitude, ou seja, as chamadas coordenadas geográficas. Os paralelos, então, eles determinam a latitude. Olha só, a gente tem um exemplo aqui, né? E eles sim têm relação com o Equador, ok? E os meridianos, eles têm relação com o meridiano de Greenwich, claro, né? E eles determinam a longitude. Aí a gente tem um exemplo aqui também, ok? Então aqui a gente tem um exemplo para vocês, enviado através de um GPS. O que é um GPS? O GPS é um sistema de posicionamento global. Através de 24 satélites artificiais que giram em torno da Terra, eles enviam esses sinais para qualquer aparelho que possa receber. E cada satélite desses, para vocês terem uma ideia, dá 2 voltas por dia no planeta. Então esses satélites transmitem esses dados e também o cálculo do GPS, né? Ou seja, a coordenada geográfica. Vamos ver como é que ficou então a coordenada geográfica que foi enviada nesse exemplo? A cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, né? Ela está a 30 graus, olha só aqui, de latitude sul. Por quê? Porque está ao sul do Equador, ok? E ela está a 51 graus oeste de longitude. Por quê? Porque está a oeste de Greenwich e está na linha 51 graus, ou seja, nessa linha aqui, ok? Então, o encontro dessas linhas, o cruzamento dessas 2 linhas é o endereço de Porto Alegre, ou seja, são as coordenadas geográficas que localizam qualquer ponto na superfície da Terra. Eu poderia estar, por exemplo, no oceano, né, que não tem um endereço específico, não tem nada, e a partir da coordenada geográfica, qualquer lugar do mundo, eu consigo ser localizado, ok? Ali no vídeo, quando a professora brincou, porque ela queria ir na casa da amiga dela. Claro que é melhor o endereço, né? A gente não vai pegar as coordenadas geográficas. Mas na hora que você coloca no GPS, aliás, no GPS o endereço, né? No aplicativo, ele vai te levar para esse lugar e ele vai te informar também qual é a coordenada geográfica desse lugar, ok? Quando forem para algum lugar, comecem a observar isso. Então era isso. Vamos lá fazer o exercício agora. Qualquer coisa, vamos dar uma lida no texto. E bom trabalho. Beijos.